Olá pessoal, meu nome é Girlene, eu sou professora na Universidade de Brasília, estou na Faculdade de Educação. Atualmente eu estou no programa de pós-graduação em Educação, na Faculdade de Educação, atuo na área de avaliação e monitoramento de planos, projetos, programas e também presto assessoria técnica ao SEBRASP na área de avaliação e também na área de pesquisa. Minha experiência na área de avaliação educacional é desde o ano de 2002, ano em que comecei a atuar em algumas avaliações nacionais, algumas avaliações regionais também. Os meus trabalhos são voltados todos especialmente para a área de avaliação em larga escala e voltados especialmente para a avaliação da educação básica. Então, nós vamos dividir a nossa aula em 3 módulos. O primeiro módulo eu inicio com uma pergunta, um questionamento. O que uma taxonomia de objetivos educacionais tem a ver com a avaliação por competência? O que competência e taxonomia, o que essas duas coisas têm a ver? Então, para ilustrar isso, eu coloquei aqui um slide, chamo a atenção de vocês para ele, em que se coloca que a chave para uma avaliação efetiva está exatamente na ligação de 4 componentes principais. O primeiro componente é o currículo. Com base no currículo, o professor traça seus objetivos de aprendizagem, os objetivos educacionais. Com base no currículo, os autores dos livros também fazem a mesma coisa. Tanto que se vocês observam nos livros didáticos, no início das unidades, o autor coloca, ao final dessa unidade, espera-se que o estudante ou que o aluno seja capaz de, e tem lá uma série de objetivos educacionais que os próprios autores colocam. Então, com base em que esses autores elaboram, com base em que os autores se inspiram para elaborar, para traçar esses objetivos, ou seja, onde eu quero chegar com o aluno. Então, para que uma avaliação seja efetiva, o meu currículo tem que estar necessariamente ligado a esses objetivos de aprendizagem. E onde é que entra a avaliação? A avaliação ela é a terceira caixinha desse slide. Então, a avaliação é um extrato dos objetivos educacionais que foram trabalhados com os alunos ao longo de, por exemplo, um bimestre, um semestre ou um ano, como, por exemplo, as avaliações em larga escala que são aplicadas pelos governos estaduais, municipais ou então pelo governo federal. Então, a avaliação, ela necessariamente está ligada a esses objetivos de aprendizagem. Então, eu tenho a primeira caixinha, que se refere ao currículo. Do currículo emanam os objetivos de aprendizagem e os objetivos de aprendizagem estão ligados ao processo avaliativo. Então, eu pego aqueles objetivos de aprendizagem que são essenciais, que são os mais importantes e compõe uma matriz. E essa matriz ela vai ser a base para a elaboração das provas, dos testes, das avaliações. E a última caixinha que vocês conseguem ver nesse slide é o uso dos resultados, ou seja, não basta avaliar. Eu preciso também fazer uso dos resultados que advém dessas avaliações que são realizadas. Coloquei aqui uma frase de Sêneca do século IV a.C. e é uma frase também bastante utilizada em muitos outros contextos, que diz o seguinte: nenhum vento nos será favorável se não soubermos o porto de destino. Ou seja, o educador ele precisa saber onde ele quer chegar com seus alunos. O educador ele tem uma série de conteúdos à sua disposição e ele precisa saber em que nível cognitivo ele vai trabalhar esses conteúdos com os alunos. Os livros didáticos, eles dão um bom guia para o professor fazer isso, porque lá o autor coloca lá quais são, o que se espera do estudante ao final daquela unidade. Então, eles são bons guias para os professores. Mas os professores também, eles podem agregar outros objetivos que não estão ali expressos no livro didático, mas que são objetivos importantes para os seus alunos. Ou pode, inclusive, decidir trabalhar determinado conteúdo em um nível cognitivo diferente daquele proposto pelo autor do livro. Então, tanto o autor do livro quanto o próprio professor, quando estabelece onde quer chegar, se inspiram geralmente em taxonomias. E uma das taxonomias
uma das mais conhecidas taxonomias na área educacional é a taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom, ela nos dá uma indicação, ela nos dá um guia cognitivo de como que eu posso trabalhar os conteúdos com os meus alunos. E se vocês observam aqui esse slide em relação à taxonomia de Bloom, o domínio cognitivo, vocês veem aí uma pirâmide composta por 6 pilares. No primeiro pilar, vocês encontram aí o nível do conhecimento. Em seguida, o nível da compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. O que significam esses níveis? Esses níveis, eles denotam esforço cognitivo, o quanto que eu vou exigir dos meus alunos em cada um desses níveis. Vamos primeiramente ao nível do conhecimento. No nível do conhecimento, todos os objetivos que eu traço nesse nível, eles são voltados para a lembrança, para a memorização, para a recordação do que a pessoa viu, do que ela leu, do que ela escutou alguém falar, do que ela leu em um livro. Então aqui eu não exijo do aluno que ele perceba o significado do que ele viu ou do que ele leu. Aqui nesse momento o que eu espero do meu aluno é que ele tenha uma boa capacidade de memorização. Alguns chamam até isso de decoreba, né? Então, um aluno que decora bastante, que sabe decorar, que tem uma boa capacidade de memória, ele se dá muito bem quando eu traço objetivos educacionais nesse nível. Então, quando eu traço objetivos educacionais nesse nível, eu vou trabalhar e vou exigir dos meus alunos conceitos, listagens, conceitos de teorias, decorar materiais. Então, eu trabalho e eu exijo cognitivamente dos meus alunos memorização. No próximo nível, que é o nível da compreensão, eu já exijo um pouco mais dos meus alunos. Eu exijo que eles percebam o significado daquilo que eles ouviram, daquilo que eles leram, daquilo que foi ensinado para eles em sala de aula. Então, o professor, por exemplo, ele explica para o aluno e diz que 2 maçãs mais 2 maçãs é igual a 4 maçãs. E ele tem aqui o livro, a apostila com ele. E aí ele vai dar uma olhada na apostila, no livro e ver os exemplos que são bastante semelhantes. Então, se 2 maçãs mais 2 maçãs são 4 maçãs, então 2 peras mais 2 peras são 4 peras. Então, o nível da compreensão é o primeiro estágio do entendimento. Ou seja, eu vou exigir cognitivamente do meu aluno, eu vou exigir um pouco mais. Não basta só que ele, por exemplo, decore um poema e recite na sala de aula. Eu exijo dele agora que ele também me diga o que ele compreendeu com suas próprias palavras. Então, eu vou agora tentar fazer com que o meu aluno chegue num nível cognitivo um pouco mais elevado do que no nível do conhecimento. O terceiro nível é o nível da aplicação. No nível da aplicação, eu exijo dos meus alunos o uso de informações em situações concretas, novas, diferentes, situações do dia a dia. Vamos supor, o professor trabalha com seus alunos em sala de aula as 4 operações. Ok. Como é que eu faço para possibilitar, fazer com que esse meu aluno utilize essa informação quando ele sair ali da sala de aula? Por exemplo, ele aprende as 4 operações e ele vai agora para a cantina da escola. Então, ele consegue demonstrar essa habilidade voltada para o nível da aplicação, se ele consegue, por exemplo, fazer uso do dinheiro que os pais deram para ele consegue chegar na cantina, olhar o preço dos ingredientes, ele consegue olhar o preço do que está sendo vendido na cantina, ele consegue comparar com o dinheiro que ele tem, o valor das coisas que ele está vendo, ele consegue verificar se ele consegue comprar ou não, se vai sobrar troco, confere o troco. Então ele chega no nível da aplicação quando uma situação nova, uma situação diferente, é diferente do exemplo do livro, é diferente daquele exemplo que o professor deu, mas o aluno consegue fazer essa extrapolação para uma situação nova, uma situação concreta, uma situação real. O nível da aplicação, quando eu trago os meus alunos para o nível da aplicação, a escola, a sala de aula é muito pequena, porque eu preciso trazer o mundo para a sala de aula quando eu chego no nível da aplicação. Porque tudo que eu trabalho aqui em sala de aula, para tudo que eu trabalho aqui, eu preciso mostrar para os meus alunos que existe uma forma, um jeito dele aplicar quando ele sair dali. Ou seja, o nível de aplicação, quando eu coloco aqui nesse slide a diferença do nível da aplicação para o nível da compreensão, esse autor aqui, que é o Heraldo Maria Viana, ele diz o seguinte, que a diferença entre compreensão e aplicação consiste em que, na aplicação, uma situação nova ou um problema não familiar é apresentado ao estudante, que deve, então,
reestruturar diferentes elementos e gerar um novo contexto em que se sinta familiarizado. Ou seja, necessariamente eu preciso de um contexto diferente do contexto do livro didático, para que o aluno consiga me mostrar que ele de fato consegue aplicar aquele conhecimento. No próximo nível, que é o nível de análise, o meu estudante ele tem que ser capaz de fracionar objetos, ele tem que ser capaz de fracionar informações, ele tem que ser capaz de verificar convergências e divergências entre opiniões diferentes, conceitos diferentes. O nível de análise é um nível praticamente obrigatório para todas as crianças, para todos os estudantes que passam por uma sala de aula. No nível de análise, por exemplo, um estudante ele é capaz de ler um texto e ele consegue identificar o que é a introdução, o que é o desenvolvimento, o que é a conclusão, e ele consegue também verificar se existe coesão, coerência entre as diferentes partes, ele consegue analisar e consegue extrair a tese principal daquele texto. Se existirem 2 ou 3 textos tratando sobre a mesma temática, o estudante ele é capaz de ver em que essas ideias convergem, no que essas ideias divergem. Então, no nível de análise, o meu aluno ele é capaz de fazer links, fazer conexões entre o que ele está lendo e o conhecimento que ele já possui sobre aquele tema específico, ou alguma coisa que ele já ouviu, ou já leu, já assistiu com aquele tema. Então, a diferença do nível de análise para, por exemplo, o nível de compreensão é que no nível de análise eu preciso extrapolar, eu preciso fazer comparações com informações diferentes. No nível da compreensão, eu preciso apenas compreender o que eu li, o que eu ouvi ou o que me foi explicado. No nível de análise, não, eu preciso pensar mais, eu preciso me debruçar mais para chegar nesse nível. Um aluno que não chega no nível de análise, ele não consegue, por exemplo, compreender de forma correta um texto. Um aluno das séries iniciais que não chega no nível de análise, ele não consegue diferenciar fato de opinião. Um aluno que não chega no nível de análise, ele não consegue ler uma reportagem e verificar, por exemplo, se existe tendenciosidade ou se existe parcialidade ou imparcialidade no que ele está lendo. O próximo nível, que é o nível de síntese, é a agregação de elementos num todo. Para que o aluno chegue no nível de síntese, ou seja, para que ele crie, para que ele seja capaz de expressar suas próprias ideias, esse estudante ele precisa sim ter passado pelo nível de análise. Então, o estudante, quando ele chega no nível de síntese, é o nível em que ele consegue criar, produzir. Um exemplo típico é a redação ou qualquer produção escrita. Para que o aluno se coloque, para que ele consiga expor suas ideias, ele precisa chegar nesse nível de síntese. Se ele não chegar, ele não vai fazer um texto coeso, coerente. Por exemplo, ele não vai conseguir fazer uma boa redação, se ele não chegar no nível de síntese. Então, no nível de síntese, eu exijo do meu aluno que ele pense bastante, que ele analise bastante, ou um exemplo de uma redação, por exemplo, do Enem, tratando aí sobre a persistente violência contra as mulheres. Não basta que os alunos saibam, tenham conhecimento básico sobre a persistente violência contra as mulheres. Se eles não conseguirem fazer conexão do conhecimento que eles têm com o que eles já leram, com o que eles já ouviram, com o que está exposto ali nos estímulos que estão presentes na prova, ele não vai conseguir emitir sua opinião e colocar uma proposta de intervenção, fazer qualquer proposta. Então, no nível de síntese, ele precisa agregar ideias. O último nível da taxonomia de Bloom é o nível de avaliação. Eu só consigo avaliar aquilo que eu conheço muito bem. Então, um estudante que, por exemplo, ele é capaz de fazer sua própria atividade, sua própria tarefa, é capaz de olhar o colega, ver a tarefa que o colega fez, consegue identificar o erro na tarefa do colega e consegue ajudar o colega a fazer sua tarefa, esse estudante ele está chegando no nível de avaliação, porque esse estudante ele consegue julgar, ele consegue comparar informações, ele consegue saber qual a melhor solução para aquele problema. Ele não é capaz somente de fazer, ele é capaz também de avaliar o que os outros fizeram. Então, do ponto de vista cognitivo, os objetivos educacionais que estão neste nível são objetivos educacionais em que eu exijo mais do meu estudante, do ponto de vista cognitivo. Eu exijo que eles caminhem mais, eu exijo mais esforço, eu exijo mais pensamento dos meus estudantes para eles chegarem às soluções adequadas. Então, a taxonomia de Bloom, ela é essa taxonomia que vai ajudar, auxiliar os professores e também os elaboradores de avaliação a elaborarem objetivos de aprendizagem condizentes com o que se espera dos seus alunos em determinado conteúdo. Eu quero, por exemplo, trabalhar proporção no nível de compreensão, eu vou trabalhar de uma forma. Se eu quero trabalhar
proporção esse mesmo conteúdo no nível de aplicação, eu já preciso mudar meus recursos didáticos, eu já preciso melhorar minhas estratégias. E se o meu livro didático, se o autor colocou que ao final da unidade ele espera que os alunos sejam capazes de compreender, e você, professor, entende que para os seus alunos é melhor que eles cheguem no nível de aplicação, aí você vai ter que inserir novos materiais, novos recursos para que seus alunos cheguem no nível de fato de aplicação. Então, as taxonomias, elas inspiram os elaboradores de matrizes de avaliação, os elaboradores de material didático, a colocarem cada um dos conceitos, cada um dos conteúdos a serem trabalhados em determinado nível cognitivo. Aqui no final desse módulo eu deixo algumas referências para vocês, e também um artigo científico sobre esse tema e um vídeo. Espero que vocês façam proveito e que utilizem, por exemplo, a taxonomia de Bloom. Existem também outras, mas podem utilizar a taxonomia de Bloom para inspirá-los a definir e decidirem objetivos de aprendizagem a serem trabalhados com seus alunos.